Estevão, o mártir inspirador cuja morte transformadora revelou o plano divino em Paulo. No terceiro ano de Jeoaquim, Jerusalém fervilhava com a empolgação do evangelho que se espalhava como fogo. Os seguidores de Jesus, repletos de fervor, proclamavam a mensagem de salvação. Mas a oposição era feroz. Entre eles, destacava-se Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Sua coragem e poder se manifestavam em sinais e prodígios, fazendo dele um pilar de força no crescente movimento cristão. Os escribas e fariseus, temerosos do desafio que Estevão representava à sua autoridade, viam suas pregações como uma ameaça direta ao controle rigoroso sobre as Escrituras. Mas Estevão, em sua convicção destemida, não se deixava intimidar. Suas palavras cálidas e impactantes reverberavam nas ruas e nas praças. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão. Ele proclamava, recordando ao povo que a narrativa de Israel estava cumprindo sua plena realização em Cristo. As nuvens de conflito se acumulavam sobre Jerusalém. Estevão pregangava com uma voz vibrante, trazendo ao povo a reminiscência da jornada de Israel, desde a escravidão no Egito até a construção do templo, relembrando como muitos, incluindo seus antepassados, haviam rejeitado os mensageiros de Deus. Seu ardor era contagiante. Ele viajava a cada esquina, e muitos eram tocados por sua ousadia. Os líderes religiosos, cada vez mais irritados, urdiram um plano de desgraça. Falsas testemunhas foram apresentadas contra ele, e em pouco tempo, Estevão foi levado perante o Sinédrio. O ar estava tenso. Aqueles que se opuseram à verdade murmuraram e lançaram olhares sombrios. Estevão, porém, mantinha seu olhar fixo. Através das ajudas do Espírito Santo, ele experimentou um momento celestial, um vislumbre da glória de Deus. Em meio ao tumulto ele exclamou: "Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem à direita de Deus." Aquela afirmação ressoou como um trovão. Não era apenas uma declaração, mas uma visão do céu rompendo a realidade terrena, um eco de promessas eternas. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. As palavras de Estevão inflamaram ainda mais a ira daqueles que o cercavam. Clamados em fúria, eles decidiram silenciá-lo para sempre, enquanto as pedras eram apanhadas e a condenação se tornava iminente. Mas, nos últimos momentos de sua vida, Estevão não desejava a vingança. Em vez disso, sua voz estava repleta de amor e perdão. Senhor, não lhes impute este pecado. Com isso, sua vida se apagou, mas sua mensagem não seria esquecida. O eco de sua fé e seu testemunho fervoroso se tornariam uma chama que acenderia os corações de muitos, incluindo um jovem chamado Saulo, que após a morte de Estevão, emergiria como o apóstolo Paulo. A dispersação dos crentes em Jerusalém levaria à propagação do evangelho a novos lugares, um plano divino orquestrado por meio da fidelidade de Estevão. Assim, sua visibilidade se tornaria muito mais do que um momento final. Seria o ato que desvelaria a soberania de Deus na história da redenção. A morte de Estevão, embora trágica, seria a semente que brotaria em colheitas abundantes para o reino de Deus. E ao cair a noite sobre Jerusalém, as sombras estavam mais densas do que nunca. A cidade, uma vez vibrante com a mensagem de Cristo, agora parecia envolta em um luto silencioso. Os discípulos, atordoados pela morte de Estevão,
se reuniam em casas escondidas, temerosos dos olhares vigilantes dos religiosos hostis. A atmosfera de temor pairava como nuvens escuras sobre a esperança que havia começado a florescer. Enquanto isso, nas ruas, um homem se destacava entre a multidão. Sua expressão era de fúria e determinação. Saulo, o fariseu, observava as reações dos cristãos com olhos ardentes. O coração dele, endurecido pela tradição, pulsava com uma estranha e traiçoeira sensação. Que ousadia, ele pensou. Como podem desafiar a lei viva de Moisés? No fundo de sua alma, uma batalha se travava, uma luta entre a convicção e uma inabalável dúvida que ele ainda não era capaz de reconhecer. Naquela mesma noite, enquanto dormia em sua cama, Saulo teve um pesadelo profundo. Ele via Estevão erguendo-se como uma figura radiante, cercado por uma luz celestial. As palavras de perdão ressoavam em sua mente. Senhor, não lhes impute este pecado. Aquela frase ecoava como um hino que rasgava o silêncio de sua noite. Saulo acordou em sobressalto, o suor escorrendo de sua testa. O que significava aquilo? Aquela visão assombrosa parecia um chamado, mas seu coração se recusava a compreender. Os dias se passaram, e a ira dos fariseus só crescia. A perseguição aos seguidores de Jesus atingia um clímax. Casas eram invadidas, crentes eram aprisionados e arrastados para o sinédrio, e a mensagem de amor e perdão parecia distante e frágil. Mas em meio a essa escuridão, o espírito de Estevão não havia sido apagado. Seus ensinamentos e sua coragem ressoavam nos corações dos discípulos, lembrando-os de que, mesmo na adversidade, suas vidas não eram em vão. Eles começaram a reunir coragem para se dispersar e levar a mensagem de Cristo a outras cidades. Um desses discípulos, Filipe, foi a Samaria. Com seu nome ressoando nas ruas, Filipe proclamava a mensagem do reino de Deus, e as multidões se reuniram, cheias de esperança e expectativa. Ao ouvir as palavras de Filipe, muitos creram, e sinais e maravilhas se seguiam. O Espírito Santo movia-se ali, quebrando correntes de opressão e trazendo alegria onde antes havia desespero. Contudo, no mesmo momento, enquanto Filipe começava a espalhar a palavra no Samaria, Saulo montava sua perseguição. A sede de justiça, que ele acreditava estar em consonância com Deus, o levava a ações que somente ampliavam o abismo entre o Senhor e ele. Como poderia perceber que a mão de Deus estava agindo, mesmo em meio ao caos? No alto de uma montanha, enquanto Filipe orava, um anjo do Senhor apareceu e disse: Levanta-te e vai ao sul, na estrada que desce de Jerusalém a Gaza, pois lá encontrarás um homem sedento da verdade. Filipe, obediente e sem hesitações, partiu, meditando sobre o plano que estava sendo desvelado diante dele. Assim, enquanto novos frutos começavam a brotar da semente plantada na morte de Estevão, a narrativa começava a se entrelaçar de modo divino. O desígnio de Deus estava manifesto, e a grandeza da transformação do Evangelho ecoava através das gerações, embora Saulo estivesse prestes a encontrar-se com a verdade, que mudaria o curso de sua vida para sempre. A preparação para um grande encontro estava em andamento, e a luz que brilharia na vida de Saulo estava prestes a se revelar, trazendo não apenas uma conversão, mas uma revolução espiritual. Mas o que ele não sabia sobre o plano de Deus já ressoava como um alerta nas correntes da eternidade, ecoando o som de novos começos e de um chamado divino que mudaria o mundo. À medida que o sol surgia em Gaza, Filipe percorreu a estrada em direção ao sul, onde o calor do dia ardia intensamente, mas uma chama ainda mais intensa queimava em seu coração, a urgência do chamado divino. Ele chegou a um lugar desolado, onde o silêncio era quebrado apenas pelo sussurro do vento. O caminho à sua frente estava coberto de poeira e incertezas, mas Filipe estava carregado de esperança e determinação. Do outro lado, em um palácio distante, Saulo se preparava para seus novos planos.
Ele estava determinado a exterminar os seguidores do caminho, e sua fúria ardia como um fogo indomável. Reuniu consigo outros fariseus e líderes religiosos, reunindo documentos e cartas que lhe conferissem poder e autoridade sobre os crentes em Damasco. A sede de vingança embriagava seus sentidos. Estes hereges não podem continuar, murmurava ele entre seus pares. Precisamos agir com firmeza. E assim, com passos decisivos, Saulo partiu, como um lobo entre ovelhas, sem saber que seus planos seriam interrompidos por uma potência maior do que ele jamais imaginou. Na estrada, Filipe avistou um carro que avançava lentamente. Curioso, aproximou-se e encontrou um homem etíope sentado, lendo em voz alta o livro de Isaías. Ao ouvir as palavras, como foi maltratado, e se humilhou, não abriu a sua boca. Isaías 53:7. O coração de Filipe pulsou. Era uma oportunidade divina. Filipe, guiado pelo Espírito, aproximou-se do etíope e lhe perguntou: Compreendes o que lês? O homem olhou para Filipe desconcertado. E como poderei entender se alguém não me guiar? Respondeu ele. Filipe subiu ao seu carro, e enquanto o etíope o escutava com atenção, começou a decifrar as Escrituras, explicando como aquelas palavras previam o Messias, o Salvador que vinham trazendo esperança e vida ao mundo. A cada palavra que Filipe pronunciava, o etíope sentia seu coração aquecer com a verdade revelada. Que impedirá que eu seja batizado? Perguntou ele, assim que chegaram a um corpo de água. Filipe respondeu: Se crês de todo o coração, é lícito. O etíope declarou sua fé em Jesus Cristo, e imediatamente Filipe o batizou nas águas. Enquanto a alegria daquele encontro preenchia o etíope, em outro lugar, Saulo avançava em direção a Damasco. Seus pensamentos eram tomados pela ideia de triunfar sobre aqueles que, segundo ele, tinham se desviado da verdade. Mas no caminho, uma luz radiante brilhou ao seu redor, fazendo-o cair por terra. Saulo, Saulo, por que me persegues? Uma voz ecoou firmemente. A dúvida e o pavor invadiram o coração de Saulo, enquanto ele clamava: Quem és, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro te é recalcitrar contra os aguilhões. Atos 9:4-5. Naquele momento, a percepção de Saulo sobre a verdade se despedaçou. A luz o envolvia, e ele percebeu que o que sentia como justiça era, na verdade, uma profunda cegueira. A luta que ele não conseguia reconhecer estava prestes a ser vencida. Em Gaza, Filipe, agora glorificando a Deus por sua obra, foi levado pelo Espírito para um lugar desconhecido, enquanto o etíope, cheio de alegria, prosseguia seu caminho, regozijando-se na verdade que acabara de encontrar. Mas, enquanto novos começos brotavam na terra de Samaria e nas estradas do mundo, um plano divino estava sendo orquestrado nas alturas. O que Saulo ainda não sabia era que sua nova jornada começaria com a queda de sua própria resistência. Assim, a transformação que Deus havia prometido para aquele que perseguia estava prestes a se concretizar, revelando um novo propósito que moldaria toda uma nação e o mundo. E ao enfocar os céus, os anjos pareciam testemunhar a obra do Senhor que se desenrolava, enquanto as palavras proféticas ficavam vibrantes nas mentes daqueles que aguardavam a redenção. O que Deus estava prestes a fazer por meio de Saulo superaria não apenas sua transformação pessoal, mas ressoaria nas gerações futuras, ecoando a unidade e a salvação através da fé em Cristo. Quando todos pensavam que a escuridão prevaleceria, na verdade, a luz estava prestes a romper com glória sem igual. Enquanto a luz sobre Saulo ofuscava sua visão, o pavor enredou sua alma. Ele se sentiu paralisado, como um cordeiro diante do matador. As vozes dispararam em sua mente, faziam eco à sua fúria e à sua convicção de justiça. Mas naquele momento, o que era justiça para ele começava a se transfigurar em um caminho tortuoso de arrependimento.
A voz que o confrontava era como um trovão em meio a uma tempestade. Levanta-te e entra na cidade, e lá te dirão o que te convém fazer. Atos 9:6, ordenou a voz. E assim, Saulo foi guiado, tremendo e cego, para Damasco, sua fúria agora fria, substituída por uma confusão que transbordava em seu coração. Seus companheiros aterrorizados o sustentaram, incapazes de entender o que haviam testemunhado. Enquanto isso, em Damasco, havia um discípulo chamado Ananias, um homem de fé, que ouvira a voz do Senhor. Levanta-te e vai à rua que se chama Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Atos 9:11. Ananias hesitou, temendo pelo que conhecia a respeito de Saulo, o temido persecutor dos cristãos. Mas a voz do Senhor reafirmou-o. Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Atos 9:15. A obediência de Ananias era um testemunho da fé que transcende o medo. Ele partiu, com o tremor das expectativas pulsando em seu peito, porque sabia que a fonte de sua coragem era maior que qualquer sombra de incerteza. Ao entrar na casa de Judas, ele viu Saulo cego e em oração, clamando pela misericórdia que ele ainda não entendia. Saulo, irmão, foi-me enviado para que recuperes a vista e sejas cheio do Espírito Santo. Atos 9:17. Disse Ananias ao homem que antes era um lobo voraz. Instantaneamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele pôde ver novamente. A luz que antes o cativara não era apenas um evento sobrenatural. Era um novo despertar, uma revelação do plano soberano de Deus que se desdobrava diante dele. Saulo foi batizado, e a transformação começou a abrasar seu ser. Ele, que antes respirava ameaças, agora proclamava Jesus como Senhor. As cidades em que ele tinha plano de devorar o povo de Deus agora se tornavam o palco de sua nova missão. Havia um fervor ardente em seu coração para espalhar a mensagem de salvação que havia recebido. Jesus é o Filho de Deus. Atos 9:20. Ecoava em suas pregações como um trovão que ressoava nas profundezas das almas perdidas. Enquanto a cidade de Damasco se agitava com o desdobrar do milagre, em Jerusalém, lembranças de Estevão martirizado ainda ecoavam. A morte de Estevão não fora em vão. Seus últimos suspiros de perdão para aqueles que o apedrejavam estavam agora na essência da nova vida de Saulo. Ele se tornara um eco da mensagem que Estevão havia proclamado com tanta bravura. Como um hino de esperança, o testemunho do mártir reverberava através da transformação de um homem que havia sido ensombrecido pela ira e cegueira espiritual. E enquanto as histórias sobre Saulo se espalhavam, um novo capítulo começava. Um plano divino se desenrolando que uniria não apenas as nações, mas também um povo para a glória do Senhor. O que muitos consideravam um fim sombrio, se revelava uma nova aliança em Cristo através da fé e do arrependimento. Mas o que será de Estevão, que ainda ressoa em cada palavra de Saulo? O que fará o Senhor, que transforma perdas em vitórias? O que mais ele está preparando nas linhas da história para que cada um de nós veja a luz da sua verdade? A pergunta pairava no ar, cheia de expectativa e esperança. A nova era de Saulo começou a florescer, mas à sua volta, a tempestade de desconfiança e temor crescia. Os discípulos de Cristo, ainda repletos de medo pelo que puderam ouvir sobre o temido perseguidor, que agora se convertia em proclamador da fé, falavam entre si, nervosos e confusos. É este o mesmo que implacavelmente perseguiu a igreja, que espancou e encarcerou irmãos e irmãs? Murmuravam em tom baixo. A conversão de Saulo era incompreensível para muitos, um mistério que pareciam relutar em aceitar. No entanto, Saulo não vacilava. Os olhos que agora viam estavam ardendo com uma paixão insaciável. Ele apresentou-se na sinagoga de Damasco e, com fervor, começou a argumentar. Este Jesus, a quem crucificaste, é o Filho de Deus. Atos 9:20. Sua nova missão ecoava em cada palavra.
As vozes de incredulidade se transformavam em murmúrios de espanto. Aquele que fora um lobo agora se tornara um pastor, clamando pela redenção diante de uma audiência que não sabiam se podiam confiar. As semanas passaram, e o zelo de Saulo se espalhou tão rapidamente quanto a incerteza. Ele pregava com uma autoridade que mesmo os líderes religiosos não podiam ignorar. Como pode ser? Questionavam os judeus em Damasco, intrigados e alarmados. Eles se reuniram e, enfurecidos pela ousadia de Saulo, conspiraram para matá-lo. Mas a mão de Deus estava sobre ele, como um escudo invisível, mantendo-o a salvo até o momento apropriado da revelação. Os discípulos, cientes da ameaça, cercaram Saulo. Escapa, pois, aconselharam. Na calada da noite, quando o medo da perseguição torna a cidade em um campo de escuridão. Sob o manto da noite, aos pés da muralha da cidade, foi preparado um cesto, e como o Senhor havia prometido, Saulo escapou por meio de um ato de perfeita providência. Ele chegou a Jerusalém, onde as sombras do passado o aguardavam. A fama de Saulo precedia-o, e os seguidores de Jesus mantinham os olhos fixos nele com desconfiança entrelaçada ao assombro. Ele não é o que dava ordem para prender os discípulos? Como podemos confiar nele? As perguntas permeavam cada conversa, como um eco que não se calaria. Mas o Senhor não havia abandonado Saulo. Barnabé, um homem de grande fé e discernimento, havia percebido que a mudança em Saulo era genuína. Foi ao encontro de Saulo, e de coração ardente, apresentou-o aos apóstolos. Ele viu o Senhor, declarou Barnabé, e tem pregado em seu nome, com coragem e convicção. Atos 9:27. As palavras de Barnabé abriram um caminho, onde antes havia apenas desconfiança. No entanto, a guerra espiritual se intensificava. Enquanto Saulo pregava, os inimigos da cruz planejaram um ataque. Agora, cientes de que este novo insurgente estava mudando corações em cada esquina. Um verão de provações estava a caminho, e o apóstolo seria testado em sua fé como nunca antes. As vozes do mal sussurravam em meio à desolação, procurando desacreditar o plano de Deus e desviar a atenção do novo evangelho que começava, a qual a luz de Cristo penetrar as nações. O olhar de Saulo se ergueu ao céu em fervor de oração, buscando a direção de Deus, consciente de que o verdadeiro combate não era contra carne nem sangue, mas contra as forças espirituais que residiam nas trevas. Ele sabia que as provações eram uma parte do legado divino. Grandes testemunhos surgem em meio a grandes lutas. E assim, conforme a história de Saulo se entrelaçava cada vez mais com o plano soberano de Deus, uma pergunta que fervia nos corações daqueles que observavam se tornou uma realidade iminente. O que fará o Senhor agora, que as portas se fecham e o medo se infiltra nos corações do seu povo? O destino de Saulo se tornava, a cada dia, um entrelaçamento com as promessas do Altíssimo que ainda seriam reveladas. As linhas do plano de Deus começavam a se traçar, conexões sendo feitas que iriam abalar as fundações do mundo e convencer os corações a se tornarem filhos e filhas da luz. Enquanto Saulo se estabelecia em Jerusalém, uma atmosfera elétrica permeava a cidade. As tensões fervilhavam não apenas nas mentes dos discípulos, mas também no coração da multidão que se reunia em torno do ensinamento dos apóstolos. Entre eles, encontrava-se um homem dotado de uma poderosa eloquência, conhecido como Estevão. Ele não apenas falava com sabedoria, mas sua fé fervorosa estava acompanhada de sinais e maravilhas que desafiavam a lógica dos que o escutavam. Nosso Deus é um Deus de milagres. Estevão proclamava com fervor, revelando verdades que desarmavam os críticos e aqueciam os corações sedentos por redenção. Sua coragem moldou um espírito de ousadia entre os discípulos, e os ecos de sua mensagem estavam longe de passar despercebidos. Contudo, na mesma medida, aqueles que se opunham à nova seita viam nele uma ameaça. Com o avanço de suas palavras, a hostilidade crescia como uma sombra a se aproximar. O Sinédrio,
Alarmados, conspiraram para silenciar a voz que incomodava suas doutrinas. A ira contra Estevão se amalgamou, e em breve, ele se viu cercado por aqueles que distorciam suas palavras e levantavam falsas acusações. Sem hesitar, ele se apresentou diante do tribunal, e sua defesa não era senão um testemunho apaixonado da história da salvação que se cumpria em Jesus, começando com Moisés e culminando no Cristo ressuscitado. Homens de cabelo duro e incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, assim fazeis vós também, exclamou Estevão, sua voz forte cortando através do ar como uma lâmina afiada. Atos 7:51. As palavras que soltou foram como brasas que incendiaram a indignação dos que o ouviam. A insurreição estava prestes a explodir, e o semblante de Estevão irradiava uma luz que ressoava com o céu. A ira se transformou em ação, e ele foi arrastado para fora da cidade. A multidão que o seguia apanhava pedras, disposta a acabar com o que consideravam uma heresia. Mas Estevão, ao olhar para os céus, encontrou conforto. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Atos 7:56. Sua visão divina ecoou no absoluto triunfo da fé, uma declaração que não apenas exibia seu destino, mas desafiava as forças que tentavam silenciá-lo. Enquanto as pedras eram lançadas, um jovem, que não sabia que se tornaria um pilar da igreja, observava em silêncio. Saulo, ainda aturdido com os ecos de sua própria transformação, segurava os mantos dos que apedrejavam Estevão. A imagem de Estevão, imerso na presença celestial, ficaria gravada em sua mente, sem que ele soubesse que aquilo era apenas o início de um plano ainda maior. A morte de Estevão reverberou, não apenas como um martírio, mas como um atestado do poder de Deus em meio às provações. E naquele dia levantou-se uma grande perseguição contra a igreja, que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Atos 8:1. A destruição que se pensava destinada à obra de Cristo apenas aumentou sua expansão, empiricamente confirmando as palavras do Senhor. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. Enquanto as forças do mal começavam a se mover, permeando o coração da população com medo e desespero, surgia uma esperança silenciosa entre a dispersão. As sementes do Evangelho foram espalhadas, e sobre a vida de Saulo, a sequência de acontecimentos estava prestes a se entrelaçar em um propósito divino mais profundo. A morte de Estevão não fora em vão. Era apenas o princípio do que Deus pretendia realizar. A questão que pairava no ar como uma nuvem densa, agora ganhava nuances de urgência. Por que Deus permitiria que seu fiel mensageiro fosse levado ao martírio e, ao mesmo tempo, usasse uma autêntica transformação em Saulo para levar a mensagem aos confins da terra? A resposta ainda estava por vir, e o plano soberano de Deus se tornaria evidente, revelando através da dor e da perda um desejo eterno de salvação que transcende o entendimento humano. E aconteceu que, após a dispersão dos discípulos, um homem chamado Filipe desceu à cidade de Samaria e começou a proclamar a Cristo ao povo. Ouvindo-o, muitos se reuniram ao seu redor, maravilhados pelos sinais e prodígios que realizava. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Filipe exclamava com autoridade, e assim, muitos foram curados e libertos de espíritos imundos. Atos 8:5-7. O Espírito Santo atuava poderosamente, trazendo alegria a um lugar que antes estava envolto em trevas. Enquanto isso, numa estranha junção do destino, Saulo, cada vez mais implacável em sua perseguição, continuava a devastar a igreja, entrando de casa em casa e arrastando homens e mulheres para a prisão. Atos 8:3. Sua fervorosa zealdia em suprimir a nova fé apenas servia para amplificar o desejo de Deus em trazer iluminação e conversão ao seu coração endurecido. Contudo,
Ele ainda não compreendia os propósitos de Deus que se desenrolavam silenciosamente em sua vida, como um fio sutil de um tapete que gradualmente se revelaria em toda a sua glória. A obra de Filipe prosperava em Samaria, onde ele via os corações se convertendo e almas reconhecendo seu Salvador. A ressurreição do Senhor ecoava através de sua pregação, e muitos eram batizados em nome de Jesus. Ao ver os efeitos do Evangelho, as notícias chegaram até os apóstolos em Jerusalém, que enviaram Pedro e João para reforçar o trabalho na cidade. Atos 8:14. Assim, enquanto Filipe plantava a semente, os apóstolos vinham regar o que fora semeado, confirmando a obra do Espírito. Mas uma rivalidade silenciosa se alastrava na cidade. Simão, o mágico, que antes enganava o povo com suas artes e prodígios, observou a transformação e despertou seu interesse. Dê-me também este poder, propôs ele a Filipe, buscando comprar a capacidade de impor as mãos e conceder o Espírito Santo. Atos 8:19. A ganância de Simão logo atraiu a irada reprimenda de Pedro. O seu dinheiro pereça contigo, porque julgaste que o dom de Deus se obtém por dinheiro. Atos 8:20. A reprimenda ecoou na cidade, e muitos começaram a discernir a diferença entre os milagres genuínos do Senhor e os truques ilusórios do homem. Enquanto isso, Saulo não cessava sua perseguição, pois o plano de Deus se movia de maneira sublime. Ele se preparava para ir a Damasco, determinado a prender aqueles que invocavam o nome de Jesus. O peso de sua missão era avassalador, e ele não sabia que sua jornada mudaria para sempre. Com cada passo em direção à cidade, o céu começava a se preparar para uma intervenção, e quando já estava perto de Damasco, repentinamente uma luz do céu brilhou ao redor dele. Ele caiu por terra, e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9:3-4. A intensidade da voz e a luz cegante revelaram um novo curso para a vida de Saulo. O plano que ele não compreendia começava a se desdobrar em um desfecho glorioso. Com essas palavras, o céu se silenciava esperando a resposta de Saulo. Ele, atônito e cego pela luz, questionou: Quem és tu, Senhor? A resposta foi clara e poderosa: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Atos 9:5. O peso da resposta ressoou em sua alma, definindo um momento que mudaria para sempre o curso da história da igreja. Assim, enquanto o homem que antes aspirava a destruir a igreja se encontrava em uma luta espiritual, a revelação do verdadeiro propósito de Deus estava prestes a reconfigurar não apenas a vida de Saulo, mas também o futuro da mensagem do Evangelho. Esta transformação divina não seria apenas pessoal, mas uma ponte para a salvação que alcançaria os confins da terra. As perguntas levantadas eram agora claras. Como um perseguidor se tornaria um dos maiores apóstolos da fé cristã? O plano soberano de Deus para a salvação através da dor e do sacrifício começava a desvelar uma estrutura imensamente profunda. Em meio à escuridão e perseguição, a luz de Cristo brilhava intensa e eternamente, sempre revelando o que estava por vir. As sementes da redenção estavam plantadas, aguardando um tempo de colheita poderoso. E aconteceu que durante a sua estadia em Damasco, Saulo viveu dias de confusão e transformação. A luz que o havia cegado não apenas havia nublado seus olhos, mas também de maneira decisiva iluminado seu coração. Ele se isolou em oração, sem comer nem beber, buscando respostas e clareza sobre sua nova realidade. Atos 9:9. O silêncio que seguia envolvia seu ser como um manto, enquanto vozes de dúvidas e arrependimentos buscavam ecoar em sua mente. Enquanto isso, em outra parte da cidade, o Senhor falava a um discípulo chamado Ananias. Ele foi avisado em uma visão: Levanta-te e vai à rua que se chama Direita, e pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, porque ele está orando. Atos 9:11. Esse chamado não era simples,
Ananias instantaneamente reconheceu quem era Saulo e ficou apavorado. Senhor, ele disse, ouvi muitos acerca desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Atos 9:13. A realidade da perseguição que Saulo representava pesava sobre ele, e o temor era palpável. Entretanto, o Senhor falou novamente. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Atos 9:15. A firmeza da declaração divina estava impregnada de um propósito que ultrapassava o entendimento humano. Ananias, ainda atormentado, levantou-se em obediência. A esperança que se entrelaçava à sua obediência trazia consigo a possibilidade de redenção para Saulo e testemunho do poder de Deus, capaz de transformar até os corações mais endurecidos. Ao chegar à casa de Judas, Ananias encontrou Saulo em oração. Ele se aproximou, tocou-lhe dizendo, Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vieste, enviou-me para que recuperasses a vista e fosse cheio do Espírito Santo. Atos 9:17. Nesse ato de fé, os olhos de Saulo se abriram, e algo como escamas caiu de sua vista. Ele se levantou e foi batizado, recebendo a plenitude do Espírito Santo, que agora guiava sua nova vida. Com o passar dos dias, Saulo começou a pregar nas sinagogas, proclamando que Jesus era o Filho de Deus. Atos 9:20. Ele foi cumprindo fielmente sua missão, mas sua transformação encontrou resistência. A presença dele soava como um desafio aos que o conheciam como o perseguidor feroz e implacável. As sinagogas aclamavam suas palavras, mas os fariseus e líderes religiosos se alarmavam e tramavam a sua morte. Entretanto, as ameaças de Saulo antes haviam buscado dizimar a igreja, e agora se tornavam seu novo campo de batalha. Em meio ao clamor do desafio, Deus ocultava um plano mais grandioso. Enquanto os cristãos temiam pela vida de Saulo, o Senhor prolongava sua mão divina sobre ele, moldando o apóstolo para que, em graça, pudesse se tornar o porta-voz da nova aliança. Um exemplo vivo do poder transformador do Evangelho. No entanto, a resistência espiritual provocava perseguições por parte dos que não aceitavam a mudança. Em um puro movimento de fé, Saulo se preparava para enfrentar a angústia e o desprezo, levando adiante a luz que em sua vida apenas começava a brilhar. Assim, o plano soberano de Deus continuava a se desenrolar, entrelaçando destinos e corações em busca da glória eterna. Pois em meio a esses eventos tumultuados, um novo mártir se levantaria. Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, tornaria sua morte não um fim, mas o catalisador que selaria a entrega de Saulo a um futuro que mudaria o mundo. E enquanto a nuvem do martírio pairava, a pergunta subsistia no ar. Qual seria o legado que a vitória de Cristo em Estevão deixaria para o homem que antes perseguiu? O que viria após a dor e o sacrifício? As respostas a esses questionamentos aguardarão um desenrolar no propósito divino, ecoando até os confins da terra. E aconteceu que, em meio à fervorosa pregação de Saulo, o clima na cidade de Damasco começou a se tornar tenso. Palavras de seu novo testemunho se espalhavam como fogo entre a comunidade de fé, mas também atraíam os furiosos olhares dos que viam em Saulo uma ameaça ao status quo. Ele falava com fervor e ousadia, testificando da ressurreição de Cristo, mas a balança do coração das pessoas pendia entre a fé e o medo. Atos 9:22. Nos reservados círculos farisaicos, já se murmurava a necessidade de tomar uma atitude. Havia dúvida e desconfiança sobre a sincera conversão de Saulo, e líderes se reuniam em ardentes discussões, sentindo que o tempo se esgotava. É um plano astucioso da seita, diziam. Não podemos permitir que esse homem atinja mais almas. O espírito de paranoia tornava-se palpável, como um manto escuro cobrindo os rostos dos que conspiravam. No entardecer agitado, enquanto a luz do sol se esvaía no horizonte, Estevão, um dos diáconos cheios de fé,
não pode permanecer silencioso diante da crescente perseguição. Ele começou a pregar em meio ao povo, sua voz ressoando como um trovão de verdade divina. Homens e irmãos, ele exclamou, não endureçais o vosso coração. O Senhor Jesus é o justo, o santo, aquele que nos salvou. O mesmo que vós crucificastes, ele agora vive. Atos 7:51. As palavras de Estevão atingiram o âmago daqueles que o ouviam, mas serviram também para provocar a ira dos que estavam afligidos em suas consciências. Ele começou a descrever a história de Israel, falando sobre a resistência do povo às vozes dos profetas, permanecendo firme em sua condenação aos que não viam a verdade do Messias. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, ele proferiu, e essas palavras como facas cortavam corações endurecidos. Um clamor de raiva e descontentamento irrompeu entre a multidão. E imediatamente, Estevão foi agarrado e levado diante do sinédrio. Este homem blasfema, gritaram. Enquanto o tribunal o rodeava, a expressão de Estevão não era de desespero, mas de uma paz que transcendeu qualquer entendimento. Ele fitava os céus, e à medida que a ira crescia sobre ele, pôde ver a glória de Deus e a figura do Filho do Homem à direita do Pai. Atos 7:55. Eis que vejo os céus abertos, disse Estevão com firmeza, suas palavras ecoando enquanto sua visão celestial contrastava com o tumulto terreno ao seu redor. A fúria do povo desabou como uma tempestade. Eles taparam os ouvidos, gritando com todas as forças, e o arrastaram para fora da cidade, onde seriam lançadas pedras para punir sua ousadia. E ali, em meio ao tumulto, um jovem, Saulo, assistia à cena da execução, suas vestes guardando as roupas dos que apedrejavam Estevão. Atos 7:58. O clamor da morte de Estevão reverberou no coração de Saulo. Ele via, sem compreender, a fé ardente daquele homem, a entrega e a confiança em Deus que o levava ao martírio, e talvez o eco das orações que Estevão proferiu por aqueles que o apedrejavam. Senhor, não lhes impute este pecado. Atos 7:60. Essas últimas palavras fizeram-se ecoar dentro do espírito insurgente de Saulo, penetrando sua dura armadura de orgulho e raiva. A morte de Estevão não seria um simples martírio, seria o marco que acenderia a chama da transformação em Saulo, levando-o a ponderar sobre sua própria vida e destino. O luto e a culpa começariam uma batalha em seu interior, preparando o cenário para o próximo movimento da mão divina. Assim, enquanto a poeira da cidade assentava-se, uma nova fase do plano de Deus começava. O que pareceria uma derrota se tornaria o alicerce para a obra grandiosa. A morte de um mártir inspirador revelaria a força de uma nova aliança se formando no coração de um perseguidor. E diante da dor, a pergunta ecoava: como poderia a vida de Estevão inspirar a vitória de um homem destinado à transformação e à grandeza nas coisas do reino? A resposta aguardava na soberania divina, narrando um futuro que mudaria a face da terra. O céu estava tenso em Damasco, como se a cidade respirasse a ansiedade que permeava os corações dos seguidores de Cristo. Com a ascensão do novo apóstolo, Saulo, cada vez mais as sementes de incerteza germinavam entre os discípulos. As semanas que se seguiram ao seu batismo foram um turbilhão de eventos. Sua fé ardente atraía tanto seguidores quanto adversários. As ruas estavam vivas com ecos de perguntas e assombro. É ele realmente o que antes perseguiu a igreja? O que está acontecendo? A verdade era que a transformação de Saulo em um proclamador fervoroso de Jesus Cristo não era meramente uma mudança de vida, mas uma reviravolta no plano divino. Enquanto os líderes religiosos murmuravam e arquitetavam armadilhas para desacreditar sua mensagem, uma luta espiritual mais profunda estava em curso, e Saulo buscava mais do que simplesmente pregar. Ele queria compreender o propósito de sua nova vida em Cristo. Entre os murmúrios e as dúvidas, o som de sua voz tinha a força de 1000 trovões. Ele entrava nas sinagogas, desafiando a ortodoxia, afirmando que Jesus era o Filho de Deus.
Aos que estavam perdidos, ele trouxe luz. Aos que andavam na escuridão, ele trouxe a salvação. Saulo proclamava, seus olhos reluzindo com convicção. Mas à medida que sua popularidade crescia, também aumentava o desespero dos fariseus. Eles se reuniam em segredo, tecendo planos sombrios de ataque. Nós devemos calar essa voz antes que mais almas se percam, exclamou um dos líderes, seu rosto endurecido pela ira. As palavras daquele que outrora era seu aliado tornavam-se um estopim para sua fúria. No entanto, o plano de Deus estava em movimento. E Saulo não estava sozinho. Deus havia preparado uma nova aliança entre estes dois mundos. Os cristãos verdadeiramente temiam Saulo. Mas o Senhor tinha trazido Barnabé para ser o defensor da causa dele. Barnabé era um homem que via através das falsas aparências e adotou Saulo como um irmão. A transformação dele é real, insistiu Barnabé perante os apóstolos. Vós deveis acolhê-lo, pois a mão do Senhor está sobre ele. Enquanto isso, em outro lugar, Estevão permanecia na memória dos que o encontraram. Sua morte havia criado um vácuo tanto de dor quanto de inspiração. Os murmuradores e os que defendiam a antiga lei se uniriam para tentar esmagar essa nova correnteza de esperança que brotava no coração de Damasco. E, sobre a capa de sua morte, refletiam os fiéis, um novo caminho de fé e verdades que desafiarão até mesmo os próprios pilares da lei e da tradição. A sombra de Estevão não se dissipava. Como ele, pensavam muitos, devemos ser destemidos em nossa fé. Aquela chama ardente dos mártires infundia força e ousadia nos corações daqueles que prosseguiram. Em cada esquina, sussurros de fé surgiam, recordando a bravura de Estevão e clamando aos corações endurecidos dos que se opunham ao Senhor. O tempo estava prestes a desenhar um novo capítulo, e a luz de Cristo estava prestes a brilhar ainda mais intensamente. De modo sobrenatural, os planos malignos contra Saulo foram frustrados. Ele recebia avisos e escapava por várias vezes das armadilhas urdidas contra ele. Mas nem toda a ira dos homens poderia deter o que Deus havia predestinado. Era como se Saulo fosse um pêndulo, balançando entre a luz e a escuridão, mas sempre lançando-se na direção da verdade. Mas o que ele não sabia sobre o plano de Deus ecoava a voz da providência, prometendo que, através de cada lágrima, dor e perda, um novo propósito surgiria. A jornada de Saulo não seria apenas uma luta pela sobrevivência, mas um caminho de revelações profundas, que os prepararia para uma derradeira confrontação com as potências que até então governavam suas vidas. A semente da transformação estava prestes a emergir numa colheita que só Deus poderia orquestrar. Assim, enquanto as sombras dançavam nas ruas de Damasco e o clamor por verdade e justiça ressoava nas sinagogas, aquecia-se o coração do povo, aguardando uma nova libertação, um novo legislador do Espírito. A promessa de Deus estava prestes a ser revelada, enredando suas vidas e as histórias da humanidade em um solo fértil de graça e redenção que transcenderia todas as eras. O que mais Deus planejou fazer através de um perseguidor se tornaria um testemunho eternamente reconhecido nas gerações. E a pergunta que aguardava resposta era clara: quem realmente é Deus, que transforma o luto em dança e a morte em vida?